Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Existe uma expectativa muito comum, sabe quando a gente olha para textos históricos ou sagrados bem antigos? Aquela presunção de uma precisão impecável, né? Exato. A sensação é de que esses documentos são tipo manuais de engenharia perfeitos, que foram elaborados por uma única mente que não comete erros. A instituição basicamente aponta para a página e decreta que as coisas sempre foram daquela exata maneira, sem tirar nem pôr. E, ok, vamos desembalar isso. Porque hoje a nossa missão neste mergulho profundo é justamente mostrar que esses textos funcionam mais como um grande software cheio de bugs. Uma analogia fantástica, aliás. E o mais incrível é que, no meio dessas falhas, a inteligência feminina frequentemente aparece como o patch de correção. Nós vamos destrinchar hoje o ensaio A Cicatriz Gnóstica na Fábrica de Absurdos, o juízo feminino contra o bug da fúria. Um título que, por si só, já é um soco, né? Esse ensaio faz parte dos estudos do pesquisador independente Jorge Guerra Pires. Isso. E, para quem nos ouve entender a lente que a gente vai usar hoje, conta um pouco do contexto dele. Claro. O Jorge é PhD em bioinformática. Ele une biologia, matemática e programação. E o que ele faz de diferente é aplicar essa bagagem lógica à religião. Uma abordagem bem fora da caixa. Muito. Ele chama isso de teologia freestyle, além de fazer muita crítica social. Ele basicamente pega a lupa da ciência e do pensamento sistêmico e olha para os dogmas. Sensacional. E antes da gente entrar de cabeça no código-fonte das cicatrizes, eu preciso compartilhar uma dica de ouro para quem acompanha a gente. Manda lá. Os livros dele exploram exatamente essas questões. Temos tipo, seria a Bíblia um livro científico? E o de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. E também um lançamento recente, O Paradoxo de Einstein. Obras essenciais para quem quer ir além do óbvio. Com certeza. E o pulo do gato aqui é que esses livros estão disponíveis em vários formatos nas lojas da Amazon, mas os audiolivros estão lá no Google Play e Google Books. O que é uma mão na roda para consumir o conteúdo. Nossa, sim, é a dica perfeita. Dá para ouvir o audiolivro durante uma caminhada ou enquanto arruma a casa. Para mim, ouvir os livros no smartphone é, revolucionário para a produtividade. E falando especificamente de O Paradoxo de Einstein, tem um ponto muito curioso nessa obra. Apesar de ter anexos servindo como uma biografia do físico, a história central faz uma pergunta sociológica bem dura. Que é sobre a rejeição do rótulo de ateu, né? Exatamente. A premissa do livro questiona por que figuras públicas, especialmente no Brasil, evitam tanto cruzar certas linhas. Tipo, intelectuais famosos na mídia que nunca saem do armário como ateus. Isso. Figuras como Leandro Carnal ou Drauzio Varela, por exemplo. O livro relata isso de forma bem objetiva e contrasta com o caso do ativista Daniel Sotomayor, que acabou saindo dos holofotes da mídia. Enquanto isso, lideranças religiosas como o pastor Silas Malafaia, que inclusive já debateu com Sotomayor ao vivo na Globo, continuam na TV pedindo aviões aos fieles. É uma dinâmica midiática e social bem complexa que o livro analisa, né? Por que assumir o ateísmo é tratado como algo tão tóxico, enquanto atitudes, digamos, questionáveis de líderes religiosos têm passe livre? Exato. É um relato imparcial que o autor faz dessa discrepância. Mas voltando ao ensaio das cicatrizes, precisamos entender de onde vem essa ideia de olhar para textos sagrados como códigos. Certo. Vamos puxar esse fio. De onde vem essa base teórica? O ensaio usa um conceito fascinante do escritor Isaac Asimov. Quando Asimov analisou os textos bíblicos, ele falou sobre cadáveres genéticos. Cadáveres genéticos? Caramba! Pois é, ou cicatrizes. Ele argumenta que a Bíblia não é um bloco único que desceu do céu, mas uma colcha de retalhos.
Foram gerações e gerações de edições. Então, se a gente pensar em termos de tecnologia, é como se fosse um programa de computador antigo que passou por um monte de atualizações para esconder o que ele fazia originalmente. Perfeito, é bem isso. E a dinâmica central do ensaio gira em torno do que o autor chama de fábrica de absurdos. Que seria o sistema institucional patriarcal. Isso mesmo. Esse sistema roda num código baseado em força bruta, no dogmatismo, na fúria. Esse é o bug, o defeito do software. E onde entram as mulheres nisso? Então, as mulheres gnósticas e intelectuais representam o juízo. Elas são o patch de correção. O sistema tentou deletar essas mulheres das histórias, mas elas acabaram ficando como essas cicatrizes textuais. Mas espera aí, tem uma coisa que me intriga muito nisso tudo. Pode falar. Seus editores lá da antiguidade tinham controle total do, digamos, do teclado. Por que deixar essas cicatrizes lá? Faz sentido a dúvida. Sabe, uma edição perfeita de um código não deveria ser totalmente invisível? Por que deixar o rastro do pet feminino no texto oficial? O que é fascinante aqui é que eles até queriam apagar tudo, mas não podiam. A tradição oral em volta dessas mulheres era gigante na época. Ah, as pessoas já conheciam as histórias de cor. Exatamente. Apagar totalmente essas figuras ia deixar um buraco narrativo gigantesco e insustentável para a comunidade da época. A força das ações delas era tão brutal que a cicatriz no texto é, na verdade, a prova da falha da censura. Nossa, é a prova do que eles não conseguiram deletar. Totalmente. E aqui, para ilustrar essa cicatriz indestrutível, a gente pode puxar o exemplo mais agudo que o ensaio traz, que é a mulher cananeia do Novo Testamento. Ah, esse caso é espetacular. Sim. E contextualizando para quem nos ouve, é a cena em que ela pede a Jesus que cure a filha dela. E a resposta que ela recebe inicialmente é tipo a pura definição de um software exclusivista. Jesus diz que o pão é para os filhos e não para os cachorrinhos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque sabe quando você acha uma brecha legal naqueles termos de serviço intermináveis de um aplicativo? Quando você usa a regra deles contra eles mesmos. Exato. Ela não aceita o bloqueio de acesso negado. E também não chora implorando pena. Ela pega a metáfora, gira na mão e responde que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. É uma insurreição puramente intelectual. Ela não vence por se humilhar ou por submissão. Ela vence o debate com um argumento irrefutável. Ela hackeia o sistema por dentro, assumindo o rótulo que deram para ela. É muito genial. E tem um peso geopolítico absurdo nisso, porque ela é cananeia. O ensaio conecta isso àquilo que o autor chama de pobreza da Bíblia, que é como o texto reduziu toda a civilização de Canaã a pó. E eles usaram uma falha lógica imensa para justificar isso, né? A famosa maldição de Cã. Exato. A maldição de Canaã. A narrativa diz que Noé ficou bêbado, o filho dele, Cã, o viu nu, e a punição foi amaldiçoar o neto Canaã à servidão eterna. O que não tem o menor sentido moral, punir o neto que nem estava lá. É uma besteira lógica colossal, mas foi a desculpa que precisavam para invadir a terra deles. E o pior é o efeito dominó disso. Como assim? Essa mesma narrativa foi usada com um simples copy-paste, milênios depois, para justificar teologicamente a escravidão africana. A ideia de que algumas pessoas nasceram para servir por causa de uma maldição divina. É revoltante ver como um bug no código gera estragos milênios depois. E o ensaio fala muito do contexto brasileiro sobre isso, certo? Sim, ele traz um detalhe chocante sobre os escravizados no Brasil que pertenciam a ordens religiosas católicas. Os escravos da religião. Exatamente. O ensaio descreve que eles sofriam um sequestro ontológico. Sequestro ontológico. O que significa isso na prática? Significa que não bastava ser dono do corpo da pessoa. A pessoa era obrigada a ser batizada na religião do opressor para sequer poder sonhar em um dia comprar a própria alforria. Nossa, o sistema sequestrava a sua identidade espiritual. Exato. E é por isso que a postura da Canané lá atrás é tão forte. Ela é o antídoto intelectual. Ela não pediu para ser batizada no sistema hebraico para exigir o que precisava. Ela exigiu pela lógica. E se a Cananeia hackeou o sistema para entrar, a gente tem outras figuras no ensaio que tentaram consertar o código para evitar desastres imensos.
Com certeza. A gente vê o patch de sanidade operando em vários níveis. Sim, e acho que o caso da Abigail ilustra isso perfeitamente. Ela intercepta o futuro rei Davi quando ele tá, sabe, em modo furacão total. Davi estava prestes a exterminar uma família inteira só por causa de uma honra ferida. O ego masculino no máximo. E aí a Abigail aplica diplomacia. Ela vira o pet de sanidade daquele momento e evita que o sistema monárquico cometa um erro fatal, um banho de sangue sem sentido. Ela freia a fúria com argumento. Mas o ensaio também vai para o extremo oposto com a figura de Núria. A Núria, esposa de Noé, nos textos gnósticos, né? Isso. A gente contrasta a diplomacia da Abigail com a atitude da Núria. Diferente de todo mundo que se submete à construção da arca, a Núria tenta colocar fogo nela. Cara, ela tenta incendiar a arca. Isso é muito forte. Sim, porque nos textos gnósticos ela enxerga o deus do dilúvio, o Demiurgo, como um tirano cego. Ela se recusa a ser salva por um sistema injusto que decide afogar o mundo. Sabe, isso me lembra muito aquela anedota clássica da internet sobre o unicórnio e os dinossauros. Ah, qual é a anedota? A piada é que eles ficaram de fora da arca porque olharam para a situação e pensaram, não somos bestas de entrar nisso. Eles preferiram ficar de fora daquela tirania. Nossa, exatamente essa energia da Nória. Então, isso levanta uma questão. Essa recusa dela não seria o ato máximo de liberdade? Tipo, preferir a extinção a embarcar na arca de um sistema totalmente autoritário? Com certeza. No gnosticismo, essa resistência extrema faz todo sentido. Manter a sua integridade intelectual e moral vale mais do que sobreviver se tornando escravo de um criador furioso. É de explodir a mente. Mas, então, a gente precisa levar essa discussão para o limite histórico. O que acontece na vida real quando o bug da fúria masculina é tão massivo que recusa completamente o pet da razão? Aí a gente chega em Alexandria, na figura da filósofa Hipátia, que é lindamente ilustrada no filme Ágora. Essa parte do ensaio é dolorosa, mas tão necessária. É o software de paz batendo de frente com o vírus da destruição. Totalmente. A civilização contra o fanatismo. Tem aquela cena descrita onde a Hipátia tenta fisicamente segurar o pai dela, o Theon. Ela não quer que ele reaja com violência física aos insultos que os cristãos extremistas estavam fazendo. E a análise do ensaio sobre a não-reação dela é brilhante. A não-reação da Hipátia era a ética da civilidade operando. Ela sabia que reagir era validar o jogo deles. Exato. Reagir ao insulto com violência era validar a barbárie. Ela queria manter o embate no mundo das ideias. Mas, claro, os homens reagem, eles caem na provocação. E aí ocorre o crash do sistema, a falha fatal. Eles dão ao sistema a desculpa legal, a justificativa perfeita que faltava para que os extremistas queimassem a biblioteca de Alexandria. O fanatismo ganha de bandeja o que queria. E a Hipátia morre pouco tempo depois, de forma trágica. Não porque ela errou a estratégia, mas porque a fábrica de absurdos não suporta que a lógica fique acima da força bruta. Ela precisava ser deletada. O sistema tentou dar um out-delete na civilização clássica e, sabe, pegando esse gancho de deletar as coisas para manter a narrativa simples, tem um easter egg muito legal de cultura pop, mencionado nas fontes. Ah, a conexão com o filme Matrix, né? Isso mesmo, porque assim como a história tentou deletar e simplificar figuras femininas no passado, a gente vê o sistema de Hollywood tentando fazer parecido recentemente. Sim, com as diretoras, as irmãs Wachowski. Exato, elas queriam que a personagem Sweet mudasse de gênero. Ela seria homem no mundo real e mulher dentro da Matrix para explorar essa fluidez. Mas o estúdio cortou isso na hora, né? Barraram totalmente, o sistema corporativo não quis essa complexidade. Mas as Wachowski deixaram a cicatriz lá. A Sweet manteve um visual super andrógeno, como uma anomalia visual que o estúdio não conseguiu deletar por completo. É anomalia resistente. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Para mim, parece que o sistema de controle sempre tenta simplificar a complexidade humana. Mas ele sempre escorrega e deixa esses rastros, essas cicatrizes no código. Se a gente conectar isso a uma visão mais ampla, a síntese dessa nossa jornada de hoje é clara. A inteligência feminina, seja na Cananeia questionando o pão,
Na Abigail parando o derramamento de sangue ou na Hipátia pedindo civilidade, ela é a grande cicatriz da civilização. É a última barreira contra a autodestruição. Exatamente. Elas nos mostram que, historicamente, o juízo e a razão são frequentemente silenciados pelo dogmatismo e pela fúria institucional. Mas a marca de que elas estiveram lá nunca some de verdade. Nunca some. É um trabalho de garimpar essas vozes. E é por isso que é tão crucial que quem nos ouve confira na íntegra as obras fascinantes do Jorge Guerra Pires. Não deixem de conferir mesmo. Relembrando os títulos: O Paradoxo de Einstein, de Bíblia, e Seria a Bíblia um livro científico? E mais uma vez, os audiolivros no Google Play são uma forma excelente de imergir nesse conhecimento todo. Obras que com certeza vão mudar a lente com que você, com que as pessoas leem as coisas. Com certeza. E para encerrar o nosso mergulho profundo, eu queria deixar um pensamento provocativo final, para quem está ouvindo agora levar para o resto da semana. Vamos lá. Se a fábrica de absurdos passou séculos deletando, escondendo ou reescrevendo as vozes do juízo e da razão só para manter o poder, quais cicatrizes ou glitches estão sendo gerados silenciosamente no código da nossa sociedade bem agora, hoje? E será que as futuras gerações vão ter a coragem de lê-los nas entrelinhas? Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender e o pensamento me faz viver. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Quero apenas ser, tentando aprender, a liberdade me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser, me deixe viver. Estou tão cansado de crimes em nome da fé, de pecados que são meus, mas que não são pecados. Eu sei mais o que posso fazer. Preciso de espaço pra ser, me deixe aprender. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa. Caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. O céu é só uma promessa para quem tem pressa. O inferno é só ameaça para quem ameaça. Eu tenho pressa, vamos nessa. Caminhar com os pés no chão.